Dentro das comemorações do 33º aniversário do PDT, nós hoje vamos ouvir João Vicente Goulart, presidente do Instituto Presidente João Goulart e autor das iniciativas para a construção do Memorial João Goulart, o Memorial Jango. Ô, João Vicente, nós estamos falando sobre a criação do PDT, né, que começou com a tentativa de refundação em Lisboa, do PDT, do antigo PTB de Getúlio, do PTB de Brizola. E você foi um dos organizadores daquele encontro, né, patrocinado pelo Brizola, inspirado por ele naturalmente, num momento inclusive difícil, né, porque vocês estavam se preparando para retornar, né, os exilados retornarem do exílio. E seu pai tinha apenas, acho que nem 3 anos, né, de morto. Para nós, naquele momento, foi um momento de grande esperança, um momento de grande reconhecimento de que as ditaduras estavam no fim, um momento onde o governador Brizola teve a grande presença de espírito de reunir, não é? Todos aqueles brasileiros, lutadores, exilados, que moravam no exterior e idealizar esse grande encontro que foi o encontro de Lisboa. Foi um grande encontro porque já se previa, já se lutava intensamente por uma abertura no nosso país. Uma abertura que vinha lenta, gradual, mas que estava caminhando no sentido dos brasileiros conseguirem voltar e a redemocratização de nosso país. Aquele momento foi de profunda emoção para todos aqueles que, como nós, vivemos no exílio por muito tempo, que sofremos as dificuldades e as perseguições do exílio, e foi um momento de que se pensou, né? O governador Brizola pensou em em reunificar o trabalhismo em torno do PTB, do antigo PTB, que naquele momento representava as lutas antigas pela emancipação do país, representava a luta pela redemocratização, pela liberdade, pela soberania. Enfim, foi um grande momento e para mim foi uma grande satisfação ter junto com ele e junto com tantos outros exilados estar presente e ajudado a organizar aquele encontro de Lisboa, aonde surgiu depois disso a memorável Carta de Lisboa, que eu tenho a honra de ter participado e ser signatário daquele momento tão importante para a vida nacional, que foi aquele encontro de Lisboa para refazer o trabalhismo. Pois é, naquela época você tinha apenas 23 anos. Eu me recordo de você lá entre aqueles políticos mais velhos, né, alguns já setentões e tudo. Eu naquela época devia ter os meus 32, né? E eu era repórter, eu não era do PDT. Eu estava fazendo a cobertura política daquele encontro memorável realmente, que marcou, né, a vida política nacional. Como é que você se sentia assim, digamos assim, no meio da veiarada? Olha, tu nem poderia ser do PDT, o PDT foi uma consequência de uma segunda etapa, mas eu fui criado não somente naquele momento com 23 anos, mas aquele sofrimento todo do exílio que, como dizia Jango, o exílio é uma invenção do demônio porque nos mata, nos faz morrer estando vivos, não é? E Jango tinha morrido há 3 anos antes, nos dava a emoção e a sensibilidade de dizer que nós, de ter essa esperança de que nós ressuscitaríamos os velhos anseios daqueles que já tinham partido. Então, não era aquelas pessoas que ali estavam, poderiam ter diferentes idades, mas a esperança era renovada, isto que era o importante. A esperança era tão jovem e tão brilhante que nos dava o regozijo de estar naquela luta e de ter participado naquele momento. Pois é, isso 1 ano e meio depois, ou 1 ano depois, houve a grande frustração que foi a perda da sigla, né, por razões políticas, né? A ditadura resolveu caçar esse direito do Brizola de usar o PTB, era uma sigla mágica, né, para refazer seu projeto político nacional.
E aí o PDT foi lançado, né, em maio de 1980, e essa é a razão da nossa conversa, né, para comemorar os 33 anos, e ficou sendo também um partido que foi aos poucos se construindo e se reconstruindo. Como é que você vê o PDT hoje? Eu acho que o trabalhismo hoje tem um grande desafio pela frente. Nós estamos aí, apesar de estarmos comemorando os 33 anos da fundação do PDT, nós estamos a um ano dos 50 anos do golpe de Estado. Eu acho que o PDT tem um grande desafio. O PDT representa as reformas de base, aquelas lutas do presidente João Goulart que foram derrubadas, as lutas que foram a consequência de que um processo civil-militar derrubou não um partido político, derrubou a ideia de transformar o Brasil. Eu acho que o PDT tem o desafio de nós participarmos de uma profunda reflexão daqui a um ano que nós teremos pela frente, que são os 50 anos do golpe de Estado. Nós temos aí pela frente um profundo desafio que é a reforma do Estado brasileiro. O Brasil tem evoluído, nós reconquistamos a democracia, temos tido avanços setoriais aqui e ali, avanços no sentido de termos protegido, não é, a renda das populações menos favorecida, mas ainda nós temos um grande desafio que é a reforma do Estado brasileiro. E hoje, mais que nunca, eu acho que o PDT deve retomar estas bandeiras e discutir nas suas plenárias, nas suas convenções, levar esse debate para a Universidade Leonel Brizola, para levar essa universidade para o meio acadêmico, porque hoje nós vamos ter que discutir aquilo de 50 anos atrás. Nós ainda precisamos de uma reforma agrária, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma bancária, nós precisamos de uma reforma educacional urgentemente para dar exatamente oportunidades, aquelas oportunidades que foram caçadas, aquelas oportunidades que foram derrubadas pelo golpe de Estado. Porque, diga-se de passagem, o golpe de Estado não foi dado contra Jango, foi dado contra a Constituição brasileira, foi dado contra as reformas que viriam a modificar o sistema distributivo, não somente das riquezas brasileiras, como das oportunidades para o seu povo. Então eu acho super importante, Leite, que o PDT hoje tem um grande desafio de retomar essa discussão e retomá-la prontamente, para que antes da festa do futebol, esse país tenha uma reflexão profunda daquilo que aconteceu há 50 anos atrás, que derrubaram um projeto de nação conduzido pelo presidente João Goulart. E para encerrar essa nossa pequena entrevista, eu gostaria de saber, em apenas 2 minutos, como é que está o memorial Jango, né? O memorial João Goulart, que você está coordenando desde a sua idealização, né, até a sua construção, que parece agora se concretizar. Foi uma grande luta, foi uma luta diária, uma luta travada no dia a dia, porque as pressões foram enormes. Quando se fala em Jango, ainda existe uma grande resistência de redescobrir o passado. E a nossa luta, graças a Deus, nós conseguimos já viabilizar o terreno, onde será o memorial da liberdade e da democracia, presidente João Goulart. Não será um memorial apenas que falará sobre João Goulart. Nós temos tido o apoio da Eletrobras, nós temos tido o apoio da Petrobras num primeiro momento, que é etapa de projetos. Então nós estamos muito... Resumo, vai sair. Vai sair, e nós estamos muito esperançosos de poder lançar no dia 1º de abril de 2014 a redenção dessas lutas, porque será um local onde nós rediscutiremos o país. Nós vamos rediscutir aquele projeto de nação que não nos deixaram fazer há 50 anos atrás. Nós entrevistamos assim, dentro das comemorações do 33º aniversário do PDT, o presidente do Instituto João Goulart, João Vicente Goulart.